Nesse vídeo eu vou ensinar sobre como criar roteiros profissionais. Para sair daquele, eu sei escrever mais ou menos, e entrar naquele, eu sei criar roteiros para histórias em quadrinhos, para livros. Vamos falar sobre pensamento visual, vou explicar sobre o que é texto, subtexto, contexto, decupagem, argumento, estruturas narrativas. Fique ligado no vídeo que eu vou ensinar tudo passo a passo. Salve Tanuqueiros, tudo certo? Bom, aqui é a região da Raiz do Estúdio Tanuki. Esse é um vídeo bem especial, porque na verdade ele é um vídeo que diz respeito ao edital cultural. Então ele na verdade ele é 1/4 vídeos ensinando sobre os processos de criar livros ilustrados, histórias em quadrinhos e todo tipo de livro onde nós usamos ilustrações. Assim, é importante também relatar que esse é um vídeo, ele é um recorte, antes de mais nada, de todo o conhecimento que nós do Estúdio Tanuki já temos em produzir histórias. Então assim, geralmente todo o conhecimento está lá no curso de roteiro, né? É possível fazer cursos de roteiro, a Escola Tanuki também tem. Mas esse vídeo, então, eu vou assim, passar detalhado todo o material. Inclusive eu vou deixar o link da apostila utilizada dentro das aulas. Bom, fica meu convite, vem comigo e vamos pegar o passo a passo de como produzir histórias em quadrinhos. Muito bem, para começarmos a falar de questões técnicas sobre roteiro, é importante falarmos sobre pensamento visual. O que é pensamento visual, afinal de contas? É literalmente como a gente pensa visualmente, né? Como eu imagino as imagens das quais eu estou contando na história, na narrativa. Para isso eu trouxe aqui, ó, 2 quadrinhos específicos feitos por nós. Um mangá, o Dragon Mai, o outro também, o Laís. Eu vou aproveitar e vou utilizar os dois como referências de imagem enquanto nós vamos falando sobre técnicas de roteiro. Eu gosto de resumir o conceito de pensamento visual pela maneira, né, o jeito que o autor geralmente escreve ou transmite aquilo que ele quer fazer com que a pessoa pense. Então assim, dependendo de autores para autores, tem uma forma descritiva da cena diferente, mas todas elas sempre vão buscar o quê? Alguma coisa emocional, mexer emocionalmente com o leitor. Para isso é super importante que quem está produzindo o roteiro comece a desenvolver essa habilidade cognitiva. Pensar nas histórias, mas não apenas no texto, mas pensar visualmente, ver o desenho, ver as imagens em sua cabeça. Esse é um exercício super importante, ó, tem na apostila que eu vou deixar no link, viu? Bom, mais uma vez que o autor já esteja pensando nas histórias visualmente, é importante que ele crie a história propriamente dita. E aí eu deixo um primeiro passo. Autor, você que quer criar sua história, crie um argumento. O que é esse argumento? Eu diria que é uma breve descrição, assim. Crie uma descrição com algumas poucas frases do que é sua história, conte sua história. Esse argumento ele tem que, assim, ter o início, meio, fim, de uma maneira muito curta, para que você já tenha o todo da sua história. É como se você fosse contar para um amigo, olha, a minha história é sobre um personagem que luta, a mãe dele aconteceu tal coisa. Assim, aquela descrição rápida, mas que você conta a história do início até o fim. Um detalhe importante do argumento é que assim, ele não é a sinopse da obra, né? Ele serve muito mais com uma ideia inicial para a gente dar o pontapé na construção mesmo do roteiro. Agora eu quero entrar no conceito de 3 palavras bem importantes aqui: texto, contexto e subtexto. O texto é o mais fácil de entender, é aquilo que nós estamos lendo ali. Quando a gente fala em quadrinhos, principalmente, né, livros ilustrados, o texto não é somente o texto em si, mas é também a composição das imagens, a planificação. E inclusive nos próximos vídeos eu vou ensinar também sobre planos de cena e composição, que também diz respeito à maneira como a gente lê, né, o livro ilustrado. Uma vez que o texto é a parte mais tangível, a parte mais fácil de perceber, o contexto e o subtexto já são um pouquinho mais abstratos, mas vou tentar explicar para vocês aqui de uma forma bem clara. O subtexto é aquilo que está por trás do texto, é a ideia que o autor quer passar por trás daquilo. Por exemplo,
No quadrinho do Dragonwhy, uma das coisas principais que eu queria passar era a formação de um herói pelo olhar da filosofia existencialista sartreana. Então, assim, um herói diferente, um herói que tivesse essa ligação com esse contexto filosófico. Já o contexto ele diz muito mais sobre a visão da sociedade, daquele momento em especial. Inclusive, na nossa apostila, nós falamos ali sobre o Watchmen. Quer dizer, o Watchmen foi feito ali na década de 80, então tem todo aquele olhar, toda aquela visão social da Guerra Fria, relata sobre a Guerra do Vietnã, aquele medo da corrida espacial, principalmente da corrida nuclear, né, do medo da bomba nuclear. O contexto ele sempre traz essa questão do olhar social que a obra vai trazer, o tempo em que a obra está sendo feita. É interessante perceber que o contexto, ele muitas vezes, ele altera mesmo a percepção do subtexto, porque a cultura, né, ela vai se atualizando, então ao longo dos anos vai alterando a maneira como as pessoas veem o mundo. Bom, uma vez que está bem claro, né, para nós assim, essa questão de texto, contexto, subtexto da obra, nós criamos, como eu mencionei antes, o argumento. Mas o argumento ainda não é a parte principal para darmos início. Uma vez feito o argumento, nós vamos decupar ele, ou melhor, dizendo, né, nós vamos separar ele por partes. E esse separar em partes vai depender muito, assim, do tipo de quadrinho, se ele vai ser seriado ou não. Mas em tese, através da técnica de decupagem, a gente já consegue aí construir o número de páginas, de capítulos, enfim. Como é que a gente vai criar a nossa história. Na apostila, inclusive, tem um exercício bem legal que eu vou passar e vou deixar aqui para vocês fazerem, né? Desenvolver esse exercício de decupagem do argumento de vocês. Bom, para quem está criando seu roteiro neste momento, né, já criou todo o seu argumento, já decupou ele, já alinhou esses detalhes, olha quanto tempo, né, quantos capítulos, quantas páginas será feito a obra. É hora de pensar em algumas estruturas narrativas muito importantes, inclusive um ponto-chave aí de todo o roteiro, de toda a narrativa, são os personagens. E para falar dos personagens, é sempre importante a gente elencar aí pelo menos 3 estruturas de personagens principais. Primeiro, os protagonistas. Segundo, os antagonistas. E terceiro, os personagens secundários. Se tratando de protagonista, não necessariamente, existe uma confusão aí, protagonista com herói. Não necessariamente protagonista é o herói. O protagonista, em sua maioria, na maioria das vezes, é um personagem em si. Mas, para algumas histórias, o protagonista pode ser o cenário, enfim. Vou tratar aqui de quando um personagem é o protagonista. O protagonista é aquele que lidera a história, é aquele com o qual o leitor, a pessoa que está ali lendo o quadrinho, vendo a história, vai se identificar. É ele que dita o ritmo da história. Ele, de novo, insisto, não necessariamente é o herói. Ele pode ser um anti-herói, enfim, pode ser qualquer tipo de arquétipo, que eu vou explicar daqui a pouquinho também, mas ele pode, é ele que dá a força motriz da história. Já o antagonista, ele também não necessariamente é o vilão, ele pode ser, por exemplo, o herói da história ser o antagonista. Vamos pensar numa história onde temos aí um anti-herói como protagonista, o herói ele vai ser o antagonista. O antagonista é aquele que vai contra o remar da história ditada, né, pelo protagonista. E temos aí também os personagens secundários. Bom, eles podem ser diversos, eles podem ser muito importantes, porém não são eles que ditam a história. Vários roteiros, eles começam a ser pensados a partir da criação de um personagem, não necessariamente do mundo, do universo. Vai de cada autor, né? Eu conheço autores que já criaram histórias a partir de um personagem. Inclusive aqui no Estúdio Tanuki, nós estamos trabalhando com uma obra onde foi feito primeiro um personagem e a partir desse personagem pensamos, poxa, que legal criar um mundo, um universo para ele. Isso é totalmente possível. Bom, e um bom exercício para a gente desenvolver esses personagens é criar um background para eles, quer dizer, criar uma vida anterior à vida que está sendo contada ali na história.
quem são seus pais, de onde ele veio, até mesmo quando os personagens, protagonista, antagonista ou os secundários, né, não são necessariamente personagens, pode ser história, criar a história, né, desse lugar ou desses personagens ajuda muito na construção do roteiro. Bom, até agora eu falei de coisas gerais sobre roteiro, sobre construção de roteiro, criação do argumento, decupagem, os tipos de personagem, mas eu vou entrar numa segunda parte e que ela é fundamental, que é as estruturas psicológicas dos personagens e estruturas narrativas. Sendo assim, eu vou começar falando dos personagens antes de mais nada, e eu quero falar aí de uma palavrinha bem especial, arquétipos. Se você não sabe o que é arquétipos, procura no Google, você vai ver lá, eu como um bom psicólogo posso dizer isso, né? Você vai ver lá o trabalho de um homem chamado Carl Gustav Jung. Por que eu cito ele? Porque nós vamos utilizar algumas definições dos tipos psicológicos para definir cada personagem dentro da história. Mas é claro, assim, não é uma receita de bolo, não é algo cristalizado. Na verdade, esses tipos psicológicos são orientações, até porque o mesmo personagem ele pode ser vários arquétipos dentro da mesma história. Eu vou explicar arquétipo por arquétipo a partir de agora para vocês. E eu vou começar falando pelo principal arquétipo, ou pelo menos o arquétipo mais conhecido entre todos nós, que é o herói. Quem nunca ouviu falar sobre a jornada do herói, o rito do herói, o caminho do herói, não é mesmo? Bom, o herói é aquele personagem do qual nós vidramos os olhos, literalmente, de início. É com o comportamento, é a moral dele que nós mais nos identificamos inicialmente. O herói é aquele que se sacrifica pelo bem maior, é aquele que sacrifica a si próprio para uma causa, para as pessoas. E outra coisa curiosa sobre o herói é que não necessariamente a morte dele é uma morte concreta. O herói ele pode morrer abstratamente, ele é compelido a essa morte para que ele renasça melhor. É por isso que a gente fala que o herói ele está sempre nessa jornada. Ele é uma pessoa incompleta, do qual através da jornada, do sacrifício pessoal para ajudar os outros, ele se torna também um personagem melhor. Bom, se o herói é aquele que se sacrifica pelos outros, nós temos aí um segundo arquétipo que é o anti-herói. O anti-herói, diferente do herói, ele é um personagem que em muitos casos promete ser o herói, mas ele não alcança. É aquele que enquanto, vamos dizer assim, o herói hesita, ele para, ele não vai. Enquanto o herói tem seus demônios internos e os supera, o anti-herói é aquele que tem, mas fica preso neles. O anti-herói não necessariamente, veja, ele não necessariamente é o vilão, mas ele é aquele tipo de personagem que não consegue melhorar, ele não consegue essa morte redentora que o herói consegue para tornar a vida dos demais personagens melhor. Um terceiro arquétipo muito importante em toda a história é o mentor, ou a velha sábia, ou o velho sábio, enfim, cada autor trabalha com uma maneira de expressar. Esse arquétipo ele é muito importante porque ele define como o herói vai agir no aprendizado. Ou melhor dizendo, ele é o personagem que media a maneira como o herói vai aprender as coisas. Ele é muito importante dentro dos roteiros, tanto para trazer a jornada, né, colocar o desafio do herói, como também para treiná-lo ao desafio que o aguarda. É interessante perceber que o mentor, ele aparece de diversas formas dentro do roteiro, né? Existem os mentores caídos, os mentores cômicos, os mentores internos, né? Um mentor que é interno dentro do próprio personagem, os mentores que inicialmente eles se apresentam como outro arquétipo, às vezes como o Guardião Limiar. Falar em Guardião Limiar é o próximo arquétipo que eu vou explicar para vocês. Guardião Limiar, mas afinal de contas o que é este Guardião Limiar? Vamos pensar assim, o herói ele parte para a sua jornada. Geralmente ele vai ser parado por um personagem que ou vai desafiá-lo, ou vai testar suas habilidades, ou vai achar que ele não é capaz o suficiente para dar conta daquela jornada. Este é o Guardião Limiar. Ele serve como um teste para o herói para saber se o herói é ou não capaz de seguir a jornada, se ele é ou não, digamos assim, honrado o suficiente
para superar o desafio que está à frente. Este é um personagem chave, muito importante e que deve ser muito bem trabalhado. De novo, eu lembro, né? Assim, os arquétipos não são rígidos. Às vezes, muitas vezes, inclusive, esse guardião limiar é o mentor futuro ou o mentor passado, depende como você vai construir a sua história. Temos aí, e é bem interessante, né? O guardião limiar, ele é como se fosse o guardião de uma porta que vai permitir com que o herói siga sua jornada. Olha, você é digno, você passou por mim, você pode seguir e continuar sua jornada do herói. Uma vez que o herói passou pelo guardião limiar, ele vai em busca de sua jornada e vai encontrar quem? Ele vai encontrar o vilão ou a sombra. Esse arquétipo sombra, ele é um arquétipo fundamental e ele está ligado paralelo ao herói. Bom, por que o vilão, né, a sombra é tão importante? Porque primeiro, assim, se a gente sair daquelas condições binárias de bem e mal, a maioria das histórias vai mostrar o vilão como sendo a sombra do próprio herói. Geralmente o vilão, ele é os medos, ele tem que representar os medos do próprio herói. O vilão, ele serve para que o herói supere a si próprio. Querendo ou não, ele é uma faceta do próprio herói. O bom vilão é aquele, ou a boa sombra, né? Não necessariamente precisa ser um personagem, isso é bem importante colocar, mas ele é sempre aquilo que impõe medo ao herói. É por isso que histórias onde nós temos um herói que cai fica tão interessante. É o herói que não consegue superar a si próprio. Aquela faceta, aquele medo, ele cai, né? E aí nós temos também o herói que ressurge, né? Ele cai e ressurge. Trabalhar com um bom vilão, com uma boa sombra é essencial para criar um bom roteiro. Agora, o herói vai para a jornada, ele encontra seus mentores, ele consegue passar pelos guardiões limiares da história, ele encontra os vilões, mas não são apenas estes os personagens que aparecem em uma história. A história, para ganhar um tempero, para ganhar algo diferenciado, precisa daqueles personagens que criam uma ambiguidade, você não sabe se eles são amigos ou inimigos, e essa é a função psicológica do arquétipo do camaleão. O camaleão é aquele tipo de personagem que fica tentando o herói, às vezes para ele seguir na jornada, às vezes para ele desistir. Ele pode ser uma faceta de um dos outros personagens, né? Afinal de contas, é apenas uma condição psicológica. O mentor muitas vezes pode fazer o papel de camaleão. O nome já sugere tudo, não é? Camaleão, aquele que muda, né, a forma do personagem de pensar e agir. Outro personagem que dá um tempero especial na história é o tal do Pícaro, mas o que é esse Pícaro? Pícaro pode ser também o palhaço da história, é aquele que dá humor, é aquele que tira sarro, é aquele que muitas vezes tem a habilidade de poder tirar uma com a cara do herói, é aquele que pode brincar com o herói, que pode fazer com que o herói pareça, né, ficar inferior ou às vezes bobalhão. Ele tem essa função, digamos, até cômica sempre dentro da história. E por fim, e não menos importante, temos o arquétipo do arauto. Mas afinal de contas, o que é o arauto? O arauto, ele pode ser qualquer personagem, inclusive ele pode depois mutar para qualquer outro arquétipo, mas ele tem um ponto especial e específico dentro do roteiro. Ele é aquele personagem que traz ao herói o desafio da jornada. O arauto é aquele personagem que apresenta a necessidade ao herói. Ele pode, claro, mutar para, né, qualquer outro arquétipo posteriormente no roteiro, mas assim, é aquele que apresenta que é inevitável que o herói parta para a jornada. Ele é quem apresenta qual é o problema daquele mundo que precisa tanto fazer com que o herói saia de sua condição normal para ir para a condição extraordinária, que é a jornada em si do próprio herói. Muito bem! Pensamos na história, tivemos uma ideia, criamos um argumento, pensamos no texto, decupamos tudo isso, pensamos nos personagens, criamos um background para eles e precisamos colocar tudo isso dentro de uma estrutura narrativa. Agora, o que é esse bicho aí, estrutura narrativa? Como é que eu faço ele? Como é que eu aprendo sobre ele? Olha, eu vou passar duas estruturas de como nós organizamos o roteiro. Uma em 3 atos e outra em 5 atos. A partir de agora eu vou mostrar bastante páginas da apostila do estúdio
que vai deixar ainda mais claro como pensar nessas estruturas. Podemos visualizar como base para a estrutura narrativa em 3 atos a obra do Campbell, né? A famosa obra O Herói de Mil Faces. É super importante que quem esteja vendo esse vídeo vá lá pesquisar O Herói de Mil Faces. Nela, o Campbell ele estruturou 3 formas, ou melhor, 3 estruturas pelas quais o herói ele faz sua jornada do herói. Já a estrutura narrativa quinária, 5 atos, ela é um pouco mais refinada do que a estrutura em 3 atos. Assim, ela é muito conhecida por ser uma estrutura utilizada por Shakespeare. Ela basicamente segue o mesmo ritmo do rito do herói, porém ela tem ali alguns elementos de clímax que a diferenciam. Também está na nossa apostila e você pode acompanhar. Link no vídeo. A partir de agora eu vou me dedicar a explicar um pouquinho mais detalhado a estrutura com 3 atos. Afinal de contas, é dentro dessa estrutura que nós aqui no estúdio trabalhamos, geralmente montamos nossos roteiros. Lembrando que todo esse material está, novamente, repito isso, está presente na apostila do Estúdio Tanuki. E para isso nós vamos usar como referência e visual um círculo, algo bem simples, tá? Até porque é uma estrutura muito utilizada pelo próprio Jung, né, para falar dos tipos psicológicos. Bom, podemos olhar esse ciclo. Esse ciclo ele pode ser dividido numa linha vertical e também numa linha horizontal. Vamos pensar da seguinte forma: a parte de cima diz respeito ao mundo do personagem. Em cima eu tenho um mundo conhecido, embaixo eu tenho um mundo desconhecido. À direita nós vamos pensar aquilo que é dissonante, aquilo que o personagem ainda não está entendendo ou, digamos assim, que está em conflito. À esquerda é a parte consonante, ou seja, é todo aquele trajeto do personagem, do herói, para tornar o mundo melhor, para organizar a personalidade dele e o próprio mundo em si. É interessante perceber que essa estrutura ela é auxiliar, né? Ela não é rígida, mas visualmente, olha lá, pensamento visual novamente. Ela é importante para que a gente entenda em qual momento do roteiro o herói está, ou que a história está seguindo. Bom, agora vamos tornar esse ciclo um pouquinho mais complexo. Vamos colocar estruturas de momentos específicos onde o herói está seguindo em sua jornada. Então temos aqui num ciclo em que podemos visualizar, nós vamos encontrar os seguintes pontos. Mundo perfeito, também conhecido como alguns autores como o mundo cotidiano, o mundo comum. Conflito seria o problema que leva o herói para a jornada. Travessia do limiar, quando o herói sai do mundo comum e passa para o mundo extraordinário. É importante lembrar aqui que o mundo extraordinário não necessariamente é um mundo de fantasia, pode ser um mundo comum mesmo. Um mundo extraordinário, ele é basicamente um mundo onde o herói vai ter que resolver o conflito. Ele é um mundo diferente, porque ele não é o mundo comum do herói. Sabe aquela coisa do saia da zona de conforto? Basicamente, muitas histórias é isso, né? O herói sai da sua zona de conforto para ir buscar algo maior, melhor, um objetivo maior na vida. Imagine um cozinheiro que trabalha num restaurante pequeno e ele recebe um chamado para ir trabalhar num grande restaurante em outra cidade. Quando ele opta por ir para esse outro lugar, ele faz a travessia. Quando ele chega neste outro lugar, ele está no mundo especial, mesmo sendo um mundo nosso, humano, normal. Quanto às provações, são muitas e depende de cada história. É importante pensar que no mundo de fantasia, essas provações elas podem ser dadas pelos outros personagens, ou pelo mundo em si, ou pelo próprio mentor, enfim. As provações são formas de fazer com que o herói cresça, com que ele ganhe experiência, ganhe ferramentas, ganhe presentes, tudo isso para ele poder enfrentar o seu confronto, ou melhor, enfrentar a sua sombra. É importante lembrar que o herói ele passa por todas essas provações, todo esse treinamento, para que ele possa superar algo específico, que é a sombra, que é o que a gente chama em muitos casos como o vilão da história. Não necessariamente esse vilão é um vilão mesmo. Às vezes o vilão ele é apenas algo que o herói precisa superar, uma deficiência que ele tem ou que o próprio mundo tenha. Esse é o momento onde a gente cria num roteiro toda espécie de amigo, de desafio para que o herói possa crescer. O confronto com a deusa, claro, aqui é uma linguagem, né, uma figura de linguagem, ele é um momento muito especial no roteiro, porque é quando o herói
ele precisa confrontar seus medos, ele precisa ver onde ele precisa melhorar. Geralmente é ali onde ele tem o primeiro embate direto com a própria sombra, e ele precisa superar a si próprio numa questão inclusive quase que mística, espiritualizada, para partir para o próximo confronto, que é enfrentar de fato a sua sombra. É interessante que alguns autores utilizam aí a morte simbólica do herói, quer dizer, ele morre para ressurgir como a fênix, com novos valores, com novos poderes. Outros autores acabam mesclando, utilizando isso na parte de confronto com a própria sombra. Vai muito de autor para autor. Eu pessoalmente acho muito interessante o confronto do herói, né, com a sua sombra. Essa morte, claro que não é uma morte direta, ela pode ser bem utilizada aí dependendo de cada roteiro. E o confronto? Bem, uma história pode estar recheada de confronto, mas é claro que neste caso específico o confronto ele é o segundo ponto de guinada da história. Ele é um momento onde o herói supera todas as suas dificuldades para superar sua sombra, para superar o vilão da história. É interessante perceber e trabalhar muito bem esse aspecto, porque é ali que nós vamos trabalhar o clímax da história. Neste momento o herói ele é digno de superar a sua própria sombra. Ele já ressurgiu como fênix. Claro, tudo isso é linguagem. Um personagem humano num filme, num quadrinho real, ele não vai morrer, mas é uma morte simbólica. Mas ele já voltou, ele já tem todas as habilidades suficientes para superar a si próprio e a própria sombra. E são com essas novas habilidades, com essas novas capacidades que o herói vai conseguir reestruturar o mundo que estava em desequilíbrio lá no início do roteiro. O retorno. Bom, o retorno do herói fica fácil de entender, né? O herói saiu do seu mundo comum, ele foi para a aventura, passou por todo tipo de provação, dificuldade, morreu simbolicamente, retornou, enfrentou sua sombra, superou sua sombra, ganhou habilidades e poderes e agora ele retorna ao mundo comum para que ele utilize essas habilidades para tornar o mundo comum um lugar melhor, um lugar mais resolvido, um lugar sem problemas. Um detalhe importante, em muitas obras o mundo comum se torna o mundo da fantasia. O herói saiu de um mundo comum e ele foi para um mundo de fantasia. Lá ele lutou, passou por todas as provações, mas ao invés de retornar para um mundo comum, ele optou por ficar no mundo de fantasia. Esse mundo de fantasia agora é o novo mundo comum do herói. E por fim, nessa jornada do herói, temos o novo mundo. O novo mundo nada mais é do que o mundo onde o herói retornou depois de toda a sua aprovação, de toda a sua jornada. É interessante perceber que esse final de todo o roteiro tem que mostrar o herói pleno, estabelecido de suas condições. Novos paradigmas estão ali já nesse mundo. E é a partir desses novos paradigmas que nós podemos criar novos problemas para gerar uma nova ida do herói para uma nova jornada e assim ele superar novamente suas novas sombras e ressurgir mais uma vez como herói. Eu pessoalmente adoro histórias onde nós temos um herói de um primeiro capítulo que ele cai no segundo e surge um novo herói. Às vezes um filho, às vezes um discípulo. Tudo vai aí da criatividade de cada um de vocês que está criando seu roteiro. Meu desejo para vocês é: criem seus roteiros, criem vários modelos, assim, não se diminuam a pensar em coisas simples, pensem em coisas complexas. Quanto mais complexo, mais você envolve o leitor. E é claro, deixo aqui no link, falo isso várias vezes, a apostila do estúdio que vai estar ajudando você a criar tecnicamente ótimos roteiros, com toda certeza, né? Chama muita atenção de todos que vêm. Nesse vídeo eu vou ensinar técnicas de ilustração para que vocês possam criar os personagens de suas histórias. Salve Tanuqueiros, tudo certo? Bom, aqui é Reginaldo Arraes do Estúdio Tanuki e continuamos em nossa jornada sobre como produzir livros ilustrados. Este é o segundo vídeo
da nossa jornada. O primeiro foi sobre roteiros, eu vou deixar o link em algum lugar ou na descrição do vídeo. E nesse vídeo em especial nós vamos trabalhar aí técnicas de como ilustrar personagens, como criar concept arts, para que a gente possa estar ilustrando nossos livros. Para isso, eu vou começar ensinando vocês sobre os materiais que nós utilizamos para desenhar, tanto à mão como digitalmente, e também algumas técnicas mais simples, mais diretas, para aqueles que não têm aí o hábito de ilustrar. Antes de falar sobre como desenhar, como produzir os seus personagens, eu quero lembrar de uma coisa bem importante. Desenhar é uma capacidade neuroviso-emotora. O que eu quero dizer com isso? Esquece essa bobiça de desenhar é dom, desenhar tem que ter o dom, tem que ter o jeito. Não, desenhar, por ser uma habilidade cognitiva, ela pode ser aprimorada. Nós aprendemos língua estrangeira, língua portuguesa, matemática, e também podemos aprender a ilustrar. Pratique bastante, pegue bastante técnica, por isso existem as aulas de desenho, inclusive aqui na Escola Tanuki. Pratiquem sempre ilustração, pratiquem sempre a coordenação motora fina, peguem muitas técnicas e eu garanto a vocês que vocês vão aprender a ilustrar muito bem. Vamos começar então pelos materiais. Bom, material que vocês devem utilizar para começar as suas ilustrações. De preferência um lápis mais macio, um lápis 2B ou aí um lápis mediano, um lápis HB, uma folha simples. E uma dica bem especial que eu deixo para vocês: quando iniciando nas ilustrações, nunca peguem um lápis na ponta dele. Procurem pegar, no meio do lápis, um pouquinho mais afastado, que é para não gerar tanta pressão na folha. E ao invés de fazer círculos assim com a mão pequenininho, procurem utilizar todo o braço, inclusive até o ombro, para fazer círculos tanto maiores como menores, linhas retas. Vocês vão perceber uma grande mudança na pressão e também na assertividade dos traços iniciais de vocês. Outro material interessante de se utilizar são as canetas nanquins, elas ajudam e muito para finalizar o traço feito a lápis inicialmente e para posteriormente poder escanear, utilizar essas imagens nos livros que vocês vão imprimir futuramente. E para colorir existem várias ferramentas. Bom, algumas das quais eu mais gosto de trabalhar são os lápis de cores. Sim, lápis de cor é uma ferramenta muito importante e precisa ser trabalhada corretamente. Inclusive na Escola Tanuki tem um curso de colorização tradicional, onde você aprende a trabalhar com técnicas bem específicas, tanto com lápis de cor como com aquarela, que por sinal é outra ferramenta importantíssima para quem quer arte finalizar seus desenhos. Trabalhe, se dedique, pratique bastante com aquarela, que é um material fantástico, viu? E é claro, além dos materiais manuais, existem aos milhares, para ser bem sincero, também trabalhamos sempre com material digital. E aí, existem dois tipos básicos de se trabalhar com digital. São as tablets, propriamente ditas, aquelas menorzinhas, onde você não consegue ver o desenho, você precisa do auxílio da tela do computador. E também as mesas digitalizadoras. Elas, um pouquinho diferente, nós já conseguimos então aí ver o desenho diretamente na tela enquanto ele está sendo feito. E é com as técnicas digitais que a partir de agora eu quero começar a passar um pouquinho de dicas para vocês de como iniciar seus traços, como construir os primeiros personagens e também como criar as fichas de personagens, os concepts que vocês vão utilizar nas histórias ilustradas de vocês, tá bom? Segue comigo que agora eu vou entrar totalmente imersivo digital nas ilustrações. Muito bem, pessoal, agora eu vou começar a passar para vocês um pouquinho sobre como ilustrar. E aí, vamos iniciar falando que ilustrar é aprender técnicas, estudar bastante sobre técnicas e praticar muito, quer dizer, desenvolver essa parte de coordenação motora fina. Bom, esse é um vídeo completo, eu já o gravei anteriormente e agora eu estou colocando minha voz sobre o vídeo. E aí eu vou explicar um pouquinho sobre esse processo de criação, ok? Vamos lá. Primeiro passo sobre construir rostos, e aí eu deixo a dica para vocês, e é esta, tá? Façam isso. Uma vez que estabelecerem a estrutura do rosto, vocês devem lembrar que todo o rosto pode ser dividido em 3 partes e meia, de baixo para cima. Então os olhos sempre ficam aqui, dessa segunda parte
para baixo, né? Tenho do queixo até o nariz, do nariz até os olhos, dos olhos até o final da testa, aqui o início do couro cabeludo e até o topo da cabeça. Olhos, outra dimensão bacana que nós podemos pegar é o meio entre um olho e outro, é mais ou menos, né, o equivalente a um terceiro olho, um olho no meio, onde fica o nariz, tá? E aí, com isso, nós podemos estar construindo, né, a estrutura dos olhos. E dependendo de cada personagem e onde nós vamos aplicá-lo, nós podemos criar uma arte final diferenciada. Outro detalhe importante é que a cabeça, né, é uma estrutura arredondada, então ao mesmo tempo que eu consigo ver a frente do rosto, as laterais também são possíveis, né, de serem vistas, tá? Na hora de detalhar, lembre-se desses detalhes, assim, a orelha, o tamanho da orelha é mais ou menos aí na linha dos olhos até a base do nariz. A boca também, né, o meio entre o nariz e o queixo fica o lábio inferior, a boca fica um pouquinho em cima. Quanto mais arredondado fizermos aqui o rosto, sim, mais infantil vai ficar o personagem, ou mais feminino também. E a técnica para cabelos, podemos utilizar essa técnica em X, fazendo com que os fios, ó, eles sigam todos eles em direção a esse X. Na hora de colorir, de arte finalizar, vai ajudar bastante. Bom, uma outra situação é quando vamos construir um rosto, ó, de perfil. Duas técnicas aqui para que vocês possam praticar bastante. Primeiro, né, façam um círculo, desenvolvam aqui o pescoço. E na hora de fazer a frente do rosto, ó, podemos criar com uma linha reta, estruturar o queixo e ir até a base da mandíbula, aqui onde vai ficar a orelha posteriormente. Ou então, esta que eu gosto de usar bastante, tá? É uma focinheira de cachorro e depois nós vamos construindo os elementos do rosto com base nessa estrutura de manequim. Lembrando que a divisão da cabeça, né, em 3 partes e meia segue igual, não importa a rotação do rosto. E para a boca, um outro detalhe importante, façam uma letra M, assim como um manequim, vai ajudá-los bastante. Orelha, base do nariz, até a altura dos olhos, e cabelo, mesma técnica, mesmo para uma posição diferente. Quando nós vamos construir de meio lado, ó, segue a mesma experiência do rosto visto de frente. Então eu vou dividir em 3 partes e meia, lembrando que os olhos, apesar da diferença, ou melhor, apesar do espaço que nós colocamos entre os olhos, conforme vai aumentando a rotação do rosto, um dos olhos vai ficando aqui, né, atrás do nariz, né, o nariz vai cobrindo este olho e o outro vai ficando com mais destaque. E também, né, aqui a frente do rosto e a lateral do rosto. É bem importante esses detalhes técnicos para que o desenho tenha a melhor perspectiva possível, tá? E eu vou relembrar de novo, gente, ó, a arte final é muito característico de artista para artista. Não se preocupe, pratique bastante o seu jeito de arte finalizar. Este é o mais importante de tudo. Aqui, ó, outro detalhe importante. Trabalhem sempre para os dois lados. Desenhista não pode ficar, né, desenhando apenas para um lado. A coordenação motora, ela será melhor desenvolvida conforme mais você praticar para ambos os lados. Aqui, inclusive, ó, eu fiz bem mais de meio lado aqui para a direita. E o nariz vai cobrir bastante aqui do olho. É um detalhe bonito quando a gente faz bem certinho. E não muito diferente do desenho visto de frente e os de meio lado. Quando eu vou desenhar de costas, ó, mesma técnica. Então, o rosto dividido em 3 partes e meia. Eu tenho aqui, ao invés de fazer a linha dos olhos, eu faço a estrutura da nuca e começo aqui, né, os músculos do pescoço. Nós vamos apagar o queixo, colocar a orelha, né, na mesma posição e no mesmo tamanho visto de frente ou de meio lado. E depois vamos marcar o couro cabeludo e fazer o cabelo com a mesma técnica do X. Aí, muito bem. Bom, agora vamos ver sobre corpos variados. Vejam, eu deixei 4 desenhos já prontos aqui para que vocês possam ver o processo criativo. E todos eles eu parto da base da figura humana, né? O esboço aqui, o manequim do corpo humano.
Uma dica importante para construir personagens, o corpo inteiro é essa. Vejam, neste caso, o corpo humano, eu dividi em 8 vezes o tamanho da própria cabeça do personagem, um adulto médio, né? E para as posições, eu sei que vários desenhistas têm dificuldade em fazer com que o braço e as pernas se movimentem. Vocês podem iniciar fazendo isso aqui, ó, esse esqueleto do personagem. Ajuda bastante. Fiz este modelo já para que vocês, né, possam ver com o esqueleto também. E outro detalhe importante, veja, é o esboço feito todo ele em formas geométricas. Ilustradores, pratiquem seus desenhos utilizando formas geométricas como esboço. Pratiquem bastante, que vocês vão cada vez mais melhorando essa noção de volume e perspectiva dos desenhos. Uma vez feito o personagem adulto, humano, né, aqui base, vejam, eu fiz um outro personagem mais baixo, aí muito parecido com os anões de RPG. A estrutura do tronco é a mesma dimensão, né, a mesma altura em relação ao tamanho da cabeça, porém, ó, mais corpulento, né, mais robusto, e as pernas mais curtinhas. E é esse tipo de detalhe, né, essa modificação na estrutura do design do personagem que dá essa beleza ao desenho, tá? De novo, eu repito, estudem bastante. Confiram várias revistas, né, de desenho, publique. Aliás, façam aulas de ilustração na Escola Tanuki, tem os cursos de ilustração. Vocês também podem e devem melhorar suas ilustrações. E aqui, olha que interessante, eu fiz esse personagem, né, ele tem toda a estrutura base semelhante ao corpo humano tradicional. As formas geométricas todas bem desenhadas, né, para fazê-lo. Porém, ele é mais estilizado, ele tem um corpo mais comprido e não coloquei pernas, né? Coloquei ele então com um corpo de serpente. Para trabalhar com mitologia, com fantasia, é bem legal essas diferenças. E por fim, um Pokémon, meu Pokémon favorito inclusive, tá? Um Charmander, mas o mais importante dele estar aqui nessa aula é o fato de que também para construir personagens menores, vejam, ó, estrutura, né? Eu utilizei uma estrutura de construção para o manequim e sempre formas geométricas. Quanto a design de personagens, aí vai uma dica preciosa. Usem sempre uma ficha modelo para o personagem. Então neste caso, ó, é o Shiryu de uma das obras nossas aqui, né? O Dragon Eye. Essa é a ficha de personagem que eu desenhei para que vocês possam acompanhar. Assim, nas fichas de personagem, o conceito do personagem, eu sempre gosto de fazer bastante o rosto. Acho isso muito legal, porque ao longo do quadrinho, ao longo do livro, nós vamos poder utilizar como referência. E é claro, as cores do personagem, a roupa que ele vai utilizar, se ele for utilizar mais de uma roupa. Então assim, ó, fiz aqui o esboço que nós aprendemos ali no rosto, fiz vários esboços em várias posições, vários modelos de como fica o rosto dele, isso é bem legal. Assim, aqui eu tô fazendo bem rápido, né? Mas é a mesma técnica que eu apliquei na parte rosto anteriormente. E aqui uma outra estrutura bem legal, ó, vejam. Isso aqui ajuda bastante, essa grade de altura. Como os quadrinhos, ou como nos livros, os personagens nunca têm o mesmo tamanho, eles podem ter tamanho variados, utilizar essa grade como referência, ó, o Shiryu neste caso, ele tem, o nome do personagem Shiryu, ele tem em torno de 1,75 m. Os demais personagens eu coloquei eles também nessa grade, para que a gente pudesse ver a diferença de altura. E nós utilizamos muito mesmo esses guias, essas referências, conceitos na hora de estar fazendo tanto o storyboard, né, que é a base aí, né, para que a gente possa estar fazendo os livros, como também no momento de arte finalizar. Bom, o Shiryu tem esse traço meio oriental, é proposital, né? E coloquem, ó, vejam, coloquem as cores que vocês vão estar utilizando no personagem. Um outro detalhe importante também nessa ficha modelo é detalhamentos físicos como estes, assim, né? Então o Shiryu tem essas tatuagens, ele em alguns momentos ele utiliza espada, então
façam o design neste caso eu fiz o design dele com espada também. Se vocês forem utilizar personagens com outros objetos, façam nas fichas modelos dos personagens. E esse é outro aspecto que eu sempre gosto, que é fazer assim numa escala maior na ficha, a parte física do personagem. Isso ajuda muito na hora de arte finalizar. Bom, agora nós já sabemos ilustrar, ou pelo menos já iniciamos como ilustrar, já podemos pensar em nossos personagens. No primeiro vídeo nós aprendemos como criar o roteiro, então nós já temos um roteiro pronto, já vamos ilustrar esses primeiros personagens, protagonistas, os antagonistas, os personagens secundários. Já podemos definir aí alguns layouts também, né? Layouts são cenários onde a história vai acontecer. Se você está gostando dos vídeos, deixe nos comentários perguntas que eu vou responder todas elas para vocês, tá bom? E eu repito novamente, pratiquem sempre, ilustrem sempre. Quanto mais vocês praticarem, melhor ficará os desenhos de vocês. Até o próximo vídeo, gurizada! Nesse vídeo eu vou ensinar vocês a construir storyboards. Isso mesmo, storyboard é a base para construir toda a história em quadrinho, livros ilustrados, até mesmo para cinema. O que são os famosos planos de cena, tudo isso nesse vídeo fica coladinho, presta muita atenção que esse é especial. Salve Tanuqueiros, tudo certo? Bom, aqui é Reginaldo Arraes do Estúdio Tanuki e este é o nosso terceiro vídeo de nossa jornada, né? Nossa jornada do herói sobre como produzir livros ilustrados. E sendo o terceiro vídeo e de maneira muito especial, vou lembrar vocês, no primeiro vimos sobre como produzir roteiros, como criar ideias para roteiros, os caminhos para se fazer um roteiro profissional. No segundo vídeo nós aprendemos sobre como ilustrar. Inclusive, eu deixei bem claro que ilustrar é uma capacidade neurovisomotora, é uma habilidade cognitiva. Não tem desculpas. Todo mundo pode aprender a ilustrar. Pratique, viu? Pratique bastante que você também vai aprender a ilustrar. E agora nesse vídeo eu vou passar para vocês como nós aqui do Estúdio Tanuki produzimos os storyboards. Quer dizer, afinal de contas, o que é storyboard? Storyboard, ele é o esboço de como será o livro. Eu vou utilizar aqui a referência do Laís, Feridas Abertas, que é um dos livros produzidos por nós. Inclusive é um livro lindo demais. Eu vou deixar o link em algum lugar aí para vocês terem acesso a esse livro também. Bom, a base de um bom storyboard é criar as etapas de como a história vai ser contada. Para se fazer um bom storyboard não precisamos estar ali com a ilustração toda certinha, toda pronta. Não, longe disso. Storyboard ele pode ser até mesmo bem rascunhado. O mais importante é que as ideias estejam bem claras ali. Então assim, é importante que a gente coloque o detalhamento de como vai ser as páginas. Para isso, e eu vou colocar isso assim de uma forma bem importante, antes de criar o storyboard, nós sempre criamos o quadro de cenas. Mas afinal de contas, o que é esse quadro de cenas? Bom, um quadro de cenas, antes de mais nada, ele pode ser feito em uma folha simples. A gente elenca ali, ó, página 1, página 2, página 3 e no lado nós colocamos conteúdo. Dessa forma, nós antecipamos o que vai estar em cada página do livro. Seja ele em quadrinho, seja livro ilustrado, com imagens abertas, inteiras. O mais importante do quadro de cenas é que a gente pode antecipar o número de páginas que o livro vai ter. Então assim, se editorialmente nós precisamos produzir um livro com 64 páginas, no quadro de cenas nós vamos colocar lá página 1, capa, página 2, editorial, página 3, 4, 5, 6, até a página 64. Por sinal, todo livro é múltiplo de 4, não se esqueçam disso, viu? Sendo assim, nós já construímos o roteiro, nós já criamos as ideias dos personagens. Quando a gente for construir o quadro de cenas, levem isso em consideração, o número de páginas total
do livro que será feito, para não haver nenhum erro, nenhum engano ao longo do percurso da construção do livro. Uma vez que o quadro de cena está bem elaborado, fazer o storyboard fica super fácil. Porém, tem alguns detalhes aí que envolvem ilustração também no storyboard que eu quero explicar para vocês. E o principal deles é o enquadramento dos desenhos. Bom, e afinal de contas, o que é essas cenas? O que são esses planos de cena? Plano de cena é a maneira como nós enquadramos o desenho ou como nós enquadramos a cena. São vários tipos de cenas que a gente pode, de forma técnica, aprender. E eu vou passar uma por uma para vocês aqui, usando as referências do próprio livro do Laís. Um detalhe importante que eu quero explicar para vocês é que a escolha das cenas, elas podem ser utilizadas da seguinte forma: as cenas que são referentes a cenários e as cenas que são referentes aos personagens propriamente ditos. A maneira como nós enquadramos cada cena vai valorizar muito mais o aspecto do entendimento da história e o aspecto emocional daquilo que os personagens estão transmitindo. Sendo assim, vamos às cenas, ou melhor, vamos aos quadros de cena. E para explicar os planos de cena, eu vou fazer aqui uma pequena metáfora animada para vocês. Imaginem o seguinte, uma câmera. Essa câmera desenhada por nós vai ser utilizada para enquadrar, quer dizer, para estabelecer os planos das cenas, tanto do cenário como dos personagens. Dessa forma vai ficar mais fácil para que a gente possa entender como é essa leitura e como é feita as escolhas dos planos de cena. O primeiro quadro de cena importante que nós devemos aprender e aí nos atenar é o plano mais que geral. Imagine essa câmera a uns 500 metros de altura. Bom, é uma cena onde eu mostro a cidade onde a história está acontecendo. Então eu vou mostrar para o leitor onde, o local, o bairro inteiro onde a história se passa. O segundo plano que nós devemos ter em mente é o plano geral. Ele é bem parecido com o plano mais que geral, só que ele é um pouquinho mais aproximado. Então vamos pensar que essa câmera se aproximou da cidade e mostrou ali um quarteirão específico. Esse quarteirão, esse enquadramento mais próximo na cidade é o plano geral. Agora nossa câmera se aproxima um pouquinho mais e ela apresenta o personagem da história. É importante que a história ou o personagem da história seja mostrado primeiramente com o corpo inteiro. Isso é o que a gente também chama de plano geral, mas é um plano geral do personagem. Nós estamos apresentando o personagem. Então assim, a câmera começou lá de cima, mostrou a cidade onde acontece essa história, ela se aproximou um pouquinho, mostrou o quarteirão onde a história vai acontecer e agora ela se aproximou um pouquinho mais e mostrou quem é o personagem que está naquele quarteirão. Vê que é importante que nós antecipamos sempre ao leitor o lugar e depois as pessoas. Ou a gente ainda pode fazer o contrário, claro, depende, é um processo artístico, mas assim, o personagem pode passar correndo, uma cena de ação, enfim, dependendo de cada história, e depois, super importante, que a gente mostre o cenário, porque senão o leitor, ele fica sem a noção do lugar onde a história se passa. Uma vez feito o plano geral do personagem, nós podemos enquadrá-lo um pouquinho mais fechado, ali, próximo do joelho, da coxa. Isso é o que a gente chama de plano americano aberto. É quando eu quero mostrar um pouquinho mais do personagem, porém ele está em algum lugar, numa cena não muito aberta. Na sequência nós temos o plano americano. Aliás, é o famoso plano americano. O plano americano ele é muito bacana porque eu não dou tanta ênfase no rosto ou no design geral do personagem, porém eu posso utilizá-lo muito mais com as falas, com a interação, inclusive com um outro personagem. E depois do plano americano, nós temos o plano americano curto e o plano médio. Essas cenas, essa escolha por plano americano curto ou plano médio, foca mais na fala do personagem e quando eu quero mostrar um pouquinho mais da reação, da fisionomia dele, o aspecto emocional. Nós vamos utilizar esses planos também para conversação. Ajuda bastante. Por quê? Porque eu posso utilizar o primeiro plano quando eu quero mostrar só o personagem, suas reações físicas, as suas reações da face, a maneira como ele está se sentindo emocionalmente naquela hora. Veja, o primeiro plano eu ainda utilizo o recurso de fala. Ele é importante, principalmente quadrinho. Mas quando eu quero mostrar apenas a expressão do personagem, mostrar o quanto ele está com raiva ou o quanto ele está feliz, eu posso utilizar um plano
enclose. Bom, e o que é o plano enclose? É um plano mais fechadinho ainda do que o plano americano, então eu foco principalmente no rosto do personagem, e é onde eu posso mostrar uma cena onde o personagem tá super feliz, tá super triste. Emociona o leitor ver esse tipo de cena, porque aproxima bem o rosto. Bom, depois do plano enclose, nós temos um plano que é um pouquinho mais perto ainda, é o que a gente pode chamar de plano super close. Bom, o plano super close é quando eu quero dar algum detalhamento a mais na cena. Veja, eu posso utilizar um plano enclose ou super close também no cenário. Imagina assim, né? Eu mostro o cenário e aí eu quero mostrar que no cantinho do cenário tem um botãozinho onde abre uma porta secreta. Eu mostro aquele cantinho ali. E quando é no personagem, é aquelas cenas onde eu mostro o olho do personagem, ou quando o personagem, por exemplo, pega um lápis na mão, quando ele vai abrir uma porta. Tudo isso é um plano em super close e ele é utilizado para que a gente possa detalhar, né? Mostrar os detalhes das cenas. Bom, agora que nós já sabemos um pouquinho sobre os quadros, né, os planos de cena, nós podemos aplicar esse conhecimento dentro do storyboard. É importante que na construção do storyboard, como eu mencionei antes, né, o rascunho de como será o livro, a gente coloque tudo isso em prática. A revisão do livro será basicamente saber se a composição e o enquadramento está correto, né, se eles estão corretos. Eu vou deixar uma dica bem especial que inclusive está no livro do mangaka do Akira Toriyama, que eu adoro. Ele é super simples, mas ele é muito bacana no que ele fala. Ele diz assim: quando você vai trabalhar com quadrinhos, pense da seguinte forma: quadros maiores servem para cenas mais importantes, quadros menores servem para cenas menos importantes. É bobo, eu sei, mas tem um princípio na simplicidade e ela é fundamental. Se você for trabalhar o seu livro ilustrado com quadrinhos, procure dar prioridade aos quadros maiores para cenas que vão impressionar mais o leitor. E se você for trabalhar com cenas abertas, quer dizer, aqueles livros onde todo ele é ilustrado e tem uma fala ou outra, procure trabalhar bem a composição para que se distingua bem claramente o que é imagem e o que é texto dentro do seu livro. E com essas dicas que eu deixei neste vídeo, eu não tenho nenhuma dúvida que você vai construir o storyboard dos seus livros com as ilustrações que você aprendeu antes e com o roteiro que você desenvolveu. Olha, esse é o caminho de como nós produzimos os livros. A partir do storyboard é arte finalizar os desenhos, escanear, botar os textos, mas o livro não está pronto, mesmo que você mande para gráfica, porque antes de tudo isso, ou melhor, antes de mandar para a gráfica, nós precisamos fazer o registro do livro. E é no próximo vídeo que eu vou ensinar como vocês vão registrar as obras de vocês. Nos vemos no próximo vídeo. Neste vídeo eu vou ensinar vocês sobre como fazer o registro dos livros ilustrados de vocês. Como é que nós registramos o ISBN dos livros, como é que nós fazemos as fichas bibliográficas. Fique ligado nesse vídeo que eu vou contar tudo passo a passo para vocês. Salve Tanuqueiros, tudo certo? Bom, aqui é Reginaldo Arraes do Estúdio Tanuki e nós estamos no quarto vídeo da nossa jornada sobre como produzir livros ilustrados. É importante lembrar que no primeiro vídeo nós aprendemos sobre como produzir roteiros profissionais com técnicas específicas. Já no segundo vídeo eu ensinei dicas de como ilustrar e como criar fichas de personagens. E no terceiro vídeo eu expliquei sobre como produzir os storyboards, que é a base aí da construção de todo o livro. Bom, e agora eu vou ensinar vocês sobre como fazer o registro dos livros ilustrados. Assim, de uma maneira bem imersiva, vocês vão vir comigo dentro da tela do meu computador que eu vou explicar detalhe por detalhe. Muito bem, tanuqueiros, vamos começar a falar sobre o registro então dos nossos livros. E eu vou destacar aqui, ó, eu estou com uma janela aberta aqui e eu estou no site da Câmara Brasileira do Livro. E aí a dica que eu dou inicialmente para vocês para começar os registros é: vamos entrar aqui, ó, na aba ISBN. Entrando na aba ISBN,
para quem não está cadastrado, cadastre-se. Eu já tenho meu cadastro, então vou clicar aqui em entrar e vou clicar aqui, tá o e-mail, tem a senha certinho, vou entrar aqui. Pronto. Vamos lá, vamos entrar. Aí, entramos. Bom, agora, o principal para vocês entenderem é essa janela de funcionamento lateral da parte esquerda. Então, na hora de fazer o registro, vai perguntar vários dados de vocês preenchem ali normalmente e vai aparecer dois perfis. O perfil da empresa, deixa eu clicar aqui, apareça o perfil da empresa, abrindo, pronto, tá aqui. Os dados da empresa, afinal de contas é por aqui que se faz o registro. Então, Estúdio Tanuki e o meu perfil pessoal também para registro. Então tá aqui, Reginaldo Arraes, meu pseudônimo Red Ink Furious. Me procurem no Instagram, pessoal. Agora vem o principal. Poxa, Reginaldo, eu fiz o meu livro, eu quero registrar, como é que eu posso fazer? Na aba aqui embaixo está assim, está solicitar ISBN. Este solicitar ISBN, eu clico aqui. Vamos lá. Aí, tem aqui valores do que vocês podem. Então assim, vocês podem comprar o ISBN. ISBN é o código de barra. Vou mostrar aqui um dos livros depois para vocês, nosso, que é o código de barra do livro. Isso é importante para o registro. Então eu posso comprar tudo separado, tanto o ISBN como um lote de ISBN. Tem a ficha catalográfica. O que é a ficha catalográfica, pessoal? É ali, é o registro. Ele pode ser feito tanto aqui pelo site, como também pode ser feito com uma bibliotecária da escola de vocês. Vão na bibliotecária da escola, das universidades, mostrem o livro inteiro e elas produzem, né? Elas colocam ali todo, porque tem os códigos catalográficos, tudo certinho, e elas sabem fazer esse processo adequadamente. E também aqui tem o código de barra. Bom, geralmente eu faço o código de barra num aplicativo normal, né? Por exemplo, dando um exemplo, né? O CorelDRAW é super tranquilo de fazer. Bom, Reginaldo, eu não sei fazer o código de barra em nenhum aplicativo, nem no CorelDRAW. Você pode vir aqui e adquirir, tá bom? Uma vez adquirido, gera um boleto ali para ser pago. Vocês pagam ou no boleto ou no cartão. É super rápido, super simples, tá? Vou clicar aqui em adquirir para vocês darem uma olhada. Vai aparecer os dados da obra, então eu vou preenchendo, tá? O título da obra, o titular do ISBN, neste caso, ó, Red Ink, ou o estúdio, para quem vai sair, né, o ISBN, tipo de obra. Então eu vou vir aqui, ó, para minhas publicações. Eu vou pegar uma das publicações já feitas aqui. Vamos lá, as que estão com o Reginaldo, ó. Abriu as que estão com o Reginaldo. Então eu vou abrir aqui Laís. Vamos lá, carregando. Aí, carregou. Então tá aqui, pessoal, tudo completo, tudo já preenchido. Sai com ISBN, registrado o nome de Reginaldo, o título, o subtítulo aqui do livro, se é coleção, se não é, ao selo que pertence, neste caso pertence ao nosso selo Kids, é o 10º volume desse selo apenas. Em português, vou para o próximo lado. A autoria, aqui ó, tá Red Ink, editor, próximo. É um livro físico, no papel. Todas essas descrições, elas aparecem para vocês aqui. Então vocês vão colocando, o meu livro vai ser em espiral, vai ser brochura, capa dura. Neste caso, nosso foi em canoa. As dimensões, 21 cm por 21, número de página, qual é a edição, o ano, o estado, a cidade, se houve ou não coeditores, classificação, é um livro infantil. Aqui, ó, qual é o assunto, sempre aparece esses códigos, ó. Então vocês procuram certinho qual é o código do livro de vocês. É um livro sobre serviço social, é um livro sobre educação, enfim, tem o código ali. Coloque palavras-chave, né, de procure. Então, ó, Laís, estereótipos, que é o que fala este livro, Laís, feridas abertas, e racismo, que também é outro tema abordado. ISBNs complementares, não há obras complementares.
E o código de barra, neste caso, como eu disse, eu sempre faço código de barra com aplicativos próprios. E a catalogação, eu fiz o pedido da catalogação, ó, deseja adquirir a ficha catalográfica, cliquei sim, neste caso ele também gerou no final um código de barra. E aqui a sinopse, então eu coloquei a sinopse do livro, ó, Laís, Feridas Abertas, é um livro infantil ilustrado e fala sobre a formação dos estereótipos raciais na formação da personalidade infantil. E aí o restante da sinopse, tá bom? Uma vez feito isso, você manda enviar e a sua obra vai direto. Neste caso aqui já tem o ISBN, tá tudo certinho, ó. Eu posso fazer depois a ficha catalográfica sempre que eu quiser, né? O download dela. Bom, e tem também o registro autoral. Como faz o registro autoral, pessoal? Aqui na lateral esquerda também. Uma vez que eu fiz o ISBN, eu tenho código de barra, eu tenho código de ISBN, mas eu posso registrar a obra, o registro autoral. Vamos clicar aqui, ó, em registrar obra, né? Aí, então eu posso registrar a obra ou eu posso registrar o contrato, né? Então eu vou clicar aqui, vou registrar a obra, adquirir. E aí é o mesmo processo do ISBN, pessoal. Nós colocamos quem é o responsável, Reginaldo, o título, Laís, um exemplo, nome de participantes, todo mundo que participou, por exemplo, ó, Reginaldo. Aí vai autor, pois é, eu vou ter que borrar os meus números pessoais aqui para vocês não verem depois, bem lembrado. Eu devo enviar a obra também, né, o arquivo da obra e assim por diante. E vai confirmando para fazer o registro também. Bom, este é o processo, é neste site que que eu faço o registro, então, tanto do livro, da obra, como o registro do ISBN, ok? Bom, é isso aí. Eu espero que vocês tenham entendido muito bem sobre os processos de como nós fazemos o registro dos nossos livros. E eu espero também que ao longo desses 4 vídeos vocês possam ter aprendido o máximo sobre como é o nosso processo de criação dos nossos livros, das nossas HQs. Lembrando também que, apesar de tudo, apesar de todos os 4 vídeos, isso é um recorte, é um apanhado. Vocês vão aprender de verdade produzindo, metendo a cara, fazendo do jeitinho de vocês. Bom, então se eu posso deixar os meus 2 centavos para vocês de toda essa jornada de vídeos que foram produzidos, é o seguinte: produzam, não tenham medo, metam a cara, façam. O mais importante, com toda certeza, é ver os materiais prontos, tá bom? Deixo um beijo, tio Regi. Nos encontramos nos próximos vídeos e nas nossas redes sociais. Tchau, tanuqueiros. Bye!